Queridos amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que vamos dar continuidade aos nossos estudos bíblicos com base nas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje, na sequência de estudos, vamos estudar lição 10, o ministério de mestre ou doutor. Nós vamos estudar esta aula de reforço com base nos tópicos 1, 2 e 3. Esta aula é uma continuação da primeira parte que já foi postada no YouTube. Veja o nosso comentário. A leitura bíblica que está em Mateus capítulo 7, versículo 28, que fala: a multidão se admirava da doutrina. Aqui nós temos uma diferença entre Jesus e os escribas. Jesus, o mestre, por excelência. O mestre que falava com autoridade, e esta autoridade era gerada pela prática do ensino. Enquanto os escribas tinham o escrito, Jesus vivia o escrito. Jesus era o texto. Quando ele sentou e pegou o livro do profeta Isaías, ele disse: hoje esta escritura se cumpriu, porque o Espírito do Senhor é sobre mim. Então Jesus tinha autoridade, e essa autoridade era gerada pela prática do ensino. Os escribas só escreviam o que Jesus vivia. O poder de ensino constrói a casa. Então o mestre, ele é apto para ensinar, ajuda na construção da casa. Por quê? Porque ele, juntamente com o pastor, vai exatamente edificar a casa, pelo poder da prática, e vai manter. Então, veja que o ensino poderoso constrói a casa, mas a prática faz manter a casa em ordem. De acordo com Tiago 3, verso 1, muitos de vós não sejais mestres. A maioria se orgulha porque fala demais, fala muito. Então veja que o membro da língua, a língua como membro, o maior orgulho que ela tem é falar. Mas Tiago diz: muitos de vós não sejais mestre. Por quê, irmãos? Porque é uma profissão, entre aspas. Mestre não é profissão, mas as profissões que usa a linguagem de mestre, de professor, de ensino, amém? Usa muita linguagem. E não é diferente, o mestre também usa a linguagem e é utilizada. Por isso que quem é mestre será julgado com dura ou com duro juízo, porque ele fala, ensina. Em outras palavras, não quereis ser mestre, onde terá que provar tudo o que fala. Tu acha fácil ser mestre? Quando as pessoas te interrogam, quando as pessoas perguntam, nós não temos resposta para tudo. E o mestre, dentro da Bíblia, sempre terá uma resposta. Mas há muitas questões que é preciso de que o ministério, como dom, venha com a concessão resolver problemas diante de dificuldades que não há solução aparente. Então, em outras palavras, não quereis ser mestre. Por quê? Porque vai ter que provar o que fala. Então, o tropeço dos homens está no mau uso da língua, este membro que gosta de falar. O homem maduro, o mestre, evita o tropeço da língua. Por isso que há falsos mestres, porque
ele não resiste o poder da fala. A língua treme, a língua parece que está doente de tanto falar. Então a maturidade de um mestre se nota quando ele abre a boca. Para conhecer o mestre, só basta ouvi-lo. Quando você escuta alguém pregar, ensinar, exortar, então você percebe se ele é ou não é mestre. Jesus crescia como mestre. Ele crescia na sabedoria divina. E Jesus triunfou sobre os doutores do templo. Porque ele ainda, adolescente, esteve juntamente com os doutores e ele triunfou. Porque os 7 Espíritos de Deus se manifestavam em Jesus. Conforme diz Isaías 11, versículo 1 e 2. São 7 Espíritos, que é uma manifestação da plenitude de um Espírito. Quando dos 7, da parte do Mestre, que Jesus se manifestava 4 da área de sabedoria. Veja lá no texto. Fala do espírito de inteligência, do espírito de conselho, do espírito de sabedoria e do espírito de conhecimento. São 4 dentro da mesma área. Então o Mestre Jesus, ele tinha a plenitude do Espírito. Tinha resposta para todas as questões e interrogações que existem. Então, pelo espírito de conhecimento, Jesus ouvia, interrogava e discutia com os doutores. Pelo espírito de inteligência, Jesus respondia aos doutores. Jesus, ainda adolescente, recebeu o fruto posterior, quando ele foi no seu ministério terreno, com 30 anos, o fruto do seu trabalho. Quando apareceu o mestre Nicodemos, e Jesus falou a respeito das coisas celestiais, do novo nascimento, melhor. Então ali, no dia em que Jesus estava no meio daqueles doutores céticos, ainda adolescente, é provável que Nicodemos já estivesse ali. Porque Jesus, quando foi ter com Nicodemos, com certeza Nicodemos já era mais velho em idade. Mas na infância já havia doutores questionando Jesus, e estava ali um homem que deu crédito à sua pregação. Por isso que ele chamou Jesus para conversar. Jesus estava no templo, ao alcance de todos, e em meio a todos os mestres. Era o mestre que ensinava os mestres. Jesus fazia discípulos, e um discípulo ele deve executar exatamente o seu chamado, porque o mestre chama para executar o serviço. Aí então, todo discípulo deve ser como um escravo que faz igual para o seu senhor, que é o seu dono. Amém? O discípulo deve conhecer como vive o seu mestre. Deve saber onde ele mora. O mestre deve conhecer os nomes dos seus discípulos. Glória a Deus. Então, os discípulos perguntaram ao seu novo mestre, Jesus: onde moras? É preciso que o mestre tenha comunhão com os discípulos, no partir do pão, no comer, no beber, na comunhão. Glória a Deus. Os discípulos devem conviver com seu mestre. O mestre não deve fechar a porta. Muito forte, viu? O mestre não deve fechar a sua porta, a porta da sua casa,
e deve conhecer os seus discípulos um a um e conhecer o nome de cada um deles. Jesus viu a Natanael. Jesus também era profeta. Além de mestre, ele conhecia o homem. Então Jesus era capaz de descobrir os talentos. Quando ele chamou Natanael, sabia que tinha talento escondido. Então, veja que Jesus tanto descobre os talentos, como também o caráter dos seus discípulos. Os discípulos que não se acostumam a ir após o Mestre, levando a cruz, pregando a mensagem de Jesus, testemunhando, se o discípulo não fizer isto, ele negará o seu Mestre, como Pedro negou o Mestre. Amém? Então nós temos o seguinte aqui, ó. Veja aí uma mão. Vamos lá? Pronto, tá aí a mão. Amém? Então veja que esse aqui é o apóstolo, este aqui é o profeta, indica com o dedo, fiscaliza, está certo ou está errado, derruba ou constrói. Esse aqui, ó, o maior aqui é evangelista, este aqui é o pastor, este aqui é o mestre ou doutor, ok? Então aqui, ó, esse dedo aqui é aquele que a gente coloca a aliança, né? O anel. Então o pastor, ele trabalha fazendo a aliança com Deus. Aliança, ok? Observa-se que o mestre, é o que faz a limpeza. Amém? Veja que este dedo aqui é utilizado, irmão, ó, na audição da pessoa aqui, as pessoas têm costume de colocar este dedo para tirar uma sujeira, fazer uma limpeza externa com esse dedo aqui. Então, esse dedo aqui representa o mestre que traz a palavra que é água para limpeza. Amém? O indicador é o profeta. O que faz cobertura é o apóstolo. Este é o evangelista. Por quê? Porque ele alcança mais do que os outros. Olha o alcance dele. Tá certo? Nesse sentido aqui, ó. Ok? Então veja que os profetas e mestres, estes dois aqui, ó, profetas e mestres, esses dois aqui, eram os que tinham na igreja de Antioquia, ok? E veja que a mão tem 5 dedos, não tem 4, e não tem só um dedo, amém? Não tem só um dedo. O que é que nós estamos mostrando? É que nós estamos estudando 5 ministérios. Glória a Deus. Quando a gente trata do apóstolo, é aquele que já foi mestre, já foi pastor, evangelista e profeta. Porque o apóstolo, ele abarca todos os outros ministérios. Porque é o ministério que, se ele for enviado para a missão em outro país, ele tem que saber ensinar. Ele tem que saber pastorear. Ele tem que saber profetizar. Ele tem que ser evangelista. Então, todas as funções, destas 4 funções, o apóstolo tem. Para ser apóstolo, por isso que é o dom maior. Porque vem em primeiro, aquele que está na primeira escala é o que é mais importante. Todos os dons que vêm primeiro é o mais importante. Então, quem vai a uma missão a um país tem que exercer a função dos 4 ministérios. Por isso que o apóstolo, ele, como Paulo, funda ministérios, igrejas em outros países. Amém? E nele se aplica as outras 4 funções. Agora veja aqui, ó.
eu tenho, vamos fazer outro desenho? Amém? Aqui nós temos um plano, certo? Num pergaminho, dado pelo Espírito Santo, certo? Então, ele é dado a quem? Ao apóstolo. Depois, esse plano que é dado ao apóstolo, vem até o profeta. Então, o plano vai ser o que? Executado. Com o quê? Nós construímos com o quê? Com pedra, areia, barro, cimento, cal, massa. Então, aqui é a base. Então, a base está fundamentada na doutrina de quem? Dos apóstolos e dos profetas. Então, essa base aqui, ela é apostólica e profética, porque a igreja vai para o céu. Amém? A promessa da igreja é ir para o céu. Aí, então, o que é que acontece? É que, veja aí, o padrão específico de Deus não pode ser mudado. Quando chega no profeta de Deus, as pessoas querem construir com qualquer material, com qualquer coisa. O profeta, se vê alguma coisa errada, destrói isso aí. Levanta com coisas que está no plano, no projeto. Não pode sair do padrão. Então isso aqui é um padrão. Então o profeta, ele leva a sério o padrão divino para a edificação da igreja. Glória a Deus. Por isso que as pessoas temem o profeta. O fundamento tem que ser igual ao documento da planta, do plano, do padrão, que depois é feito a base. Amém? E esta base é feita com coisas caras, né? Porque é obra de Deus. O evangelista, ele vai exatamente atrás de quê? Das pedras. Amém? Pedro diz que nós somos pedras vivas. Então o evangelista traz as pedras para cá. O mestre, glória a Deus, ajuda o pastor a pegar essas pedras, a colocar exatamente aonde? No seu lugar. Olha aí o edifício, a construção, como é que é feita essa construção. Então essa construção, ela chega no céu, porque é uma construção divina, é o corpo do Senhor. Aqui é a tipologia da igreja. Amém? Então o mestre ajuda o pastor a colocar as pessoas no seu devido local. Os que vão para a secretaria, os que vão ajudar nas construções, outras nas finanças. Amém? Então o mestre é um ministro servo. Ministro que foi dado por Deus. Por isso que o correto seria ministro fulano de tal, né? Já que as funções não são título, vamos chamá-lo de ministro. Então, ao chamar ministro, inclui todos os 5 ministérios. São ministros. A palavra ministro quer dizer servo. Servo de Deus. Foi o que Moisés quis ser, um servo de Deus. Amém? Então, os 5 ministérios são chamados de ministérios. Mas, infelizmente, voltando ao assunto, quando se só tem um assentado, não há espaço para outros ministérios. Infelizmente, muitos têm a mania de grandeza. E eles querem fazer tudo. Eles querem ser os missionários, os apóstolos, os evangelistas, aquele que está sentado. Muitos só querem cantar, só ele. Ora, tira os 3 hinos, tira as ofertas, faz tudo. Então é ele somente. Infelizmente, as pessoas estão enganadas nesse quesito
por fora dos 5 ministérios. Deus requer arrependimento. Um dia, no avivamento próximo, Deus levantará os 5 ministérios. Amém? Para que haja o arrebatamento da igreja. Porque haverá um avivamento. E Deus vai levar a igreja. E os 5 ministérios estarão em pleno funcionamento. O corpo tem muitos membros. E os membros, cada um tem sua função. É como os 5 sentidos. O homem tem 5 sentidos: visão, olfato, paladar, audição e tato. Todos os 5 sentidos é importante a sua função no corpo. Se a igreja local não apoia os 5 ministérios, mas fica focada apenas em um, haverá dispersão, tribulação, perseguição. Por quê? Se não há mestre, foi amputado. Se não há profeta, houve amputação. Se não há qualquer um dos outros ministérios, a igreja está com um membro amputado. Porque se tirar o mestre vai fazer seminários, né? Sem cobertura apostólica, sem cobertura ministerial. Isto é ruim demais. Porque se amputar o evangelista, ele vai aos ginásios, ele vai aos campos, ele vai fazer grandes campanhas evangelísticas. Mas cadê o pastor? Se não há cobertura ministerial, vai ganhar almas para Jesus, mas vai entregar para quem? Quem vai cuidar? Precisa sim dos 5 ministérios. São 5 dedos em uma mão. A glória da mão são os 5 dedos. A glória de Deus está nos 5 ministérios. E a glória do homem está nos 5 sentidos. Glória como honra. Amém? Então, meus irmãos, o mestre, ele ensina como deve funcionar a igreja local. Ele deve dizer, juntamente com o seu pastor, ajudar na escolha de departamento de missões, um ministro específico para aquela função. Ele deve escolher, consagrar pessoas para o departamento evangelístico, um ministro específico naquela área, um departamento de ensino, deve ser reconhecido o mestre, respaldado nesta área, ungido, consagrado. Amém? E assim por diante. A atuação de um só ministério cansa. Não dá para trabalhar sozinho. Temos que trabalhar com os 5 ministérios. Vai ter que pedir a oferta quem trabalha sozinho. Porque ele não tem cobertura. Se o apóstolo for enviado, ou se ele for só, se ele trabalhar só, quem é que vai arcar com a condição? Então ele vai pedir oferta, porque a igreja local não lhe deu cobertura, não reconheceu. Esta é a razão de que há muitas divisões quando há distorções no conhecimento a respeito dos 5 ministérios. Então o mestre, ele está colocado ali por Deus para ajudar o pastor e ele deve ser aceito. Glória a Deus. Então, meus irmãos, qual é a solução? A restauração dos propósitos de Deus na igreja. Precisa-se de um avivamento. Somente um avivamento estabelecerá os 5 ministérios. Todos os 5 ministérios serão reconhecidos. E assim Deus será glorificado. Como uma mão tem 5 dedos, Deus tem 5 ministérios, dons, homens, dado à igreja.
Então, atualmente, a visão congregacional local é colocar um abaixo do outro. Pastor, evangelista, presbítero, diácono. Isto por muitos e muitos anos. Né? Quando a pessoa chega, tem um bom conhecimento, é escolhido para diácono. Depois, passa a ser presbítero. Depois, passa a ser evangelista. E depois passa a ser pastor. Esse sistema não é bíblico. O sistema bíblico é o que nós estamos estudando, os 5 ministérios. E na próxima aula, nós vamos falar sobre o bispo, o presbítero e o ancião. Amém? O negócio vai pegar mais, porque vai estar cada vez mais se aprofundando no assunto. E veja que na próxima aula, o comentarista, ele realmente condiz com a verdade. O comentarista da lição. Presta atenção. Na próxima aula, veja o que o comentarista fala sobre bispo, presbítero e o que? Ancião. Veja se não é o que nós estamos falando ao longo destas aulas. Então, biblicamente, o ministério é um ministério de presbíteros. Amém? Então, esse presbítero, ou seja, esse presbitério, é dele que saem as funções que é conhecida como 5 ministérios. Amém? Nós vamos continuar fazendo mais aulas e vamos enviar para você. Amém? Se Deus quiser. Até a próxima aula, de número 11, com muito amor e dedicação. Amém.